os republicanos nos Estados Unidos. Não. Diogo, o Brasil teria uma janela de oportunidade agora com a eleição do Trump, que é a seguinte: o Trump já disse que vai reindustrializar os Estados Unidos. Então, muitos das empresas que terceirizaram o seu parque industrial para a China, eles vão ser estimuladas a voltar para os Estados Unidos. Isso vai fragilizar ainda mais a economia chinesa. A China está quebrada. Se os americanos derem um pum, a China se caga toda. Essa é a verdade. Então, como vai haver essa terceirização, o Trump vai trazer, não vai conseguir trazer tudo. A nacionalização da indústria, renacionalização da indústria, o fortalecimento, o que quiser, reindustrialização dos Estados Unidos. Não vai conseguir trazer tudo, mas poderia parte disso vir para o Brasil. Por se fosse um parceiro confiável. Aí o que faz o Lula? Fala e se junta com a China, que está quebrada. Então. Não só com a China, com o Irã, com a Rússia. Então, ou outros países também, piores. Quando eu falei que a China estava quebrada em 2020, que havia uma bolha inflacionária, disseram que eu era louco. Disse que era um problema de consumo no mercado interno controlado, dei todos os porquês, e a gente está vendo aí agora o que está acontecendo. Problema do consumo no mercado controlado e com todos os porquês, com a crise econômica batendo. Né? A China tem uma grande reserva de dólares e não tem um mercado interno sólido para dar base a isso. Muito bem. O PT escolheu a China por falta de opção, né? Esse aqui é o grande barato. Com relação aos Estados Unidos, eu acho que já há uma mudança de projeção dos americanos. Se não houvesse, nós não veríamos veículos de comunicação dos democratas apontando para o modelo da indústria da censura que vinha sendo construído no Brasil. O modelo de censura do Brasil era para servir para os outros países. As democracias totalitárias, né, elas usariam como base o modelo desenvolvido no Brasil. Só que o jogo mudou. O que a gente está vendo é uma alternância à direita causada por fatores outros, seria uma leitura mais ampla, não vai caber num comentário. Mas tu acha que foi por falta de opção ou por alinhamento ideológico? Com a China? Se juntou à China. Eu acho que é um pouco dos dois, viu? Eu acho que começa por um certo alinhamento ideológico, sim, mas passa a ser falta de opção, né? Definitivamente. Todo o processo do governo petista está alicerçado na aliança com o Partido Comunista Chinês, desde antes do PT voltar. Isso. Então, isso cria um tipo de laço que é difícil de você tirar. Quer dizer, você quer mudar de ideia, como é que faz? Não, tudo bem, falta de opção, mas por alinhamento ideológico, tanto é que o Lula diz isso antes da eleição, inclusive, que o modelo chinês para ele é um modelo ideal. Lembra dessa declaração dele? Sim, e é exatamente o modelo que eles estão tentando implementar. Veja que existe corrupção no Partido Comunista Chinês, de cima para baixo. É o partido quem controla. Tem empresários, empresas privadas do partido. Perfeito. E assim sucessivamente. É o mesmo modelo. Sim, tem uma replicação. Aliás, o PT disse isso, né? Teve uma reunião no ano passado, o representante do Partido Comunista Chinês veio ao Brasil e eles assinaram lá, dizendo com todas as letras, né? Que se inspiravam no modelo chinês. Exato. Lembra disso? Exato. Então, isso é uma coisa declarada, nem é uma coisa meia boca. Eu acho que há uma mudança no panorama global e que aos próprios democratas já não interessa mais manter alguns regimes que eles davam sustentação. É o caso, isso explica o tumulto na Venezuela, isso explica a queda do narco-estado no Equador, isso explica o tumulto na Colômbia, o Gustavo Petro enfrentando dificuldades, isso explica a exposição do modelo mexicano, isso explica a mudança na Argentina, que era um ponto de projeção do Partido Comunista Chinês, isso explica as dificuldades em Cuba, 90% da ilha estava na mão da China, não está mais. Então há uma mudança no panorama. Isso a China não tem dinheiro para nada. Isso passa, em grande medida, pela viagem do Carvajal. Eu acho que há uma política de vão os anéis e ficam os dedos. Isso está acontecendo com os democratas, inclusive. Eles estão mudando daquele perfil padrão PSOL, que eles se tornaram nos últimos anos, para retornar a um perfil PSDB. E essa transição passa por deixar algumas coisas no caminhão de mudança. Isso explica a queda da Kamala, por que deixaram a Kamala tão woke, um vice tão woke, para perder do Trump neste ano. Então, acho que a projeção do governo americano já mudou antes mesmo do Trump voltar ao poder, e isso explica as publicações de The New York Times. É a mesma que eu tenho, que eles colocaram a Kamala e o Walz para perder. Para perder. Propositalmente. Propositalmente. Para se descolar da agenda. Não é isso. É que o que ele está colocando, que eu concordo,
É que eles não querem mais esse modelo woke. Tá todo mundo jogaram eles aos leões. Tá todo mundo desembarcando do woke. Inclusive o Kennedy Jr., que é uma figura democrata histórica, embora não esteja no partido, dá o tom dessa transição quando apoia o Trump. Você tem apoiadores históricos dos democratas, como Chuck Norris, por exemplo, dizendo que se vê republicano hoje porque os democratas deixaram de ser os democratas que ele apoiava no passado. Então isso dá o tom de como a coisa está. Você pega a crise econômica e isso movimenta a opinião mais rasa. A opinião menos politizada se move pela sensação, e a sensação do governo Biden-Harris é péssima, interna e externamente. Então há um movimento de transição, e essa transição já muda a projeção política dos americanos em relação ao Brasil. Hoje, a eleição do Trump vai coroar, vai fechar esse pacote de mudanças, se Deus quiser, né? Tudo indica que sim, mas a gente já vê mudanças. Esses posicionamentos, inclusive do Congresso americano, não só republicanos, deputados, congressistas, democratas, tem falado sobre a censura no Brasil e sobre os riscos do abuso do Supremo. Então, isso já é uma sinalização de uma mudança de projeção geopolítica dos americanos, que tiveram influência na política de Estado durante o governo Biden, algo até então, para mim, inédito. Eles conseguiram influenciar na política de Estado, e a gente começa a ver esse processo de reversão em curso já agora. Então, eu acho que sim, eu acho que o Trump deve ser eleito, e uma vez eleito, ele deve coroar, deve fixar essas mudanças. Ele que já fez acenos para o caso da guerra na Ucrânia, por exemplo, que acaba rapidamente, é um aceno bilateral, né? O Putin também sinaliza que com o Trump é mais fácil resolver o problema. Ele que sinaliza o ponto de pressão em relação ao Oriente Médio, que está mudando para uma vertente mais econômica. Então, existem vários pontos na política pelo mundo que desenham que a posição do Trump é realmente muito favorável para a tendência que está em curso e que os seus adversários já entenderam isso.